Está começando aqui o Expo Favela, diretamente da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E eu tenho aqui comigo para bater um papo reto aqui, Celso Ataíde, essa figura extraordinária do desenvolvimento social do Brasil, né? Muito obrigado pela Expo Favela aqui em Porto Alegre. Não está aqui só Porto Alegre, está a grande Porto Alegre, está o Rio Grande do Sul. E eu espero, Celso, que esse evento ele nos ajude a encontrar caminhos verdadeiros para o desenvolvimento da periferia, né? Aliás, o Brasil, da década de 60 para cá, né, se tornou um país urbano. Hoje, 86% das pessoas vivem nas cidades. E há muitas cidades dentro da cidade. A cidade que o serviço público chegou, que o transporte chegou, que a saúde chegou, que a água chegou, que a luz chegou. E tem outros bairros que isso chegou precariamente. Então, é preciso unir esforços da sociedade, dos governos e ter políticas não paternalistas. Ou seja, políticas libertadoras de inclusão social verdadeira para as pessoas girarem os seus próprios negócios. Então, bem-vindo, né? E tu que é o nosso líder desse processo, conta para nós como é que surgiu a Expo Favela, aonde ela está no mundo e o que você espera do Rio Grande. Prefeito, na verdade eu que agradeço aqui a acolhida, porque na verdade essa Expo Favela do Rio Grande do Sul ela só está sendo possível em função da parceria com vocês. Então, se o poder público não entender a importância desse processo, a gente vai ficar também navegando e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, aí por isso eu acho que vale aqui o meu agradecimento sincero e que a gente possa construir mais coisas a partir disso, porque a Expo é só um start de um processo. Então, as nossas iniciativas e ações elas não param na Expo. Então, a Expo ela é uma forma que a gente tem de juntar esses empreendedores, de fazer com que essas pessoas que moram nesses territórios se entendam como empreendedores, porque nem sempre elas sequer reconhecem essas expressões. E a partir daí a gente começa a fazer com que jovens empreendedores entendam o que é isso. Porque quem é empreendedor de alta escala, de estratos sociais mais abastados, seus filhos já nascem ouvindo as expressões desse universo. Mas quem é empreendedor, sofredor, está tendo seu negocinho ali, os seus filhos estudam em escolas comuns, não estudam em escolas de negócio. Então é importante a gente entender que existem muitas pessoas que têm vocação para negócio, que têm tato para negócio, mas sequer vão ter a oportunidade porque já vai começar a sua vida numa grande dificuldade e tendo, na verdade, que ajudar em casa e vai ter sua infância, na verdade, focada em outras iniciativas que não têm a ver com o empreendedorismo. E a gente acaba perdendo uma série de empreendedores no Brasil que poderiam estar em lugares estratégicos, mas a escola não vai conhecer essas pessoas, a base da pirâmide vai perder essas pessoas e a sociedade acaba perdendo esses grandes talentos. Então eu acho que a Expo Favela ela tem como objetivo central esse encontro. E esse encontro abençoado pelo poder público, que precisa viabilizar isso. Vai chegar um momento em que a Expo Favela ela vai andar sozinha, a gente vai ter um número muito maior de pessoas entendendo qual é o objetivo dela, mas ter uma Expo aqui no Rio Grande do Sul, desse tamanho, um espaço cheio, com as pessoas vindo assistir, vindo ver, vindo conhecer, para mim é uma grande felicidade. Obviamente que eu esperava isso no Rio Grande do Sul, não vou enganar, pelo que o Rio Grande do Sul representa, pela quantidade de periferias que tem no Rio Grande do Sul. E como tu disseste aqui, 86% a nível nacional das pessoas estão, na verdade, nesses lugares. A gente precisa, na verdade, construir alternativa para essas pessoas. Eu entendo que empreender não é uma forma que você tem de transformar todo mundo em patrão, mas é uma forma que você tem de fazer com que esses patrões desses territórios existam, tenham, na verdade, visibilidade, que possam fazer negócio, que possam empregar pessoas desse mesmo território. Porque na medida que você cria negócio na favela, está falando de empreendedorismo, está falando também de empregabilidade na base da pirâmide. E aí são postos de trabalho fora dos grandes centros. Muitas das vezes você vai ganhar um salário mínimo, por exemplo, muito longe da tua casa. Se tem empreendedores na tua região em escala, você automaticamente também passa a ter a oportunidade de empregar gente perto e de mais pessoas também perto de casa. Existem cidades, como São Paulo, por exemplo, que muitas das vezes você leva aí 3 horas para poder você ir para o trabalho, mais 3 para poder voltar. Essa pessoa não pode ser feliz. Então é importante que a gente empreenda cada vez mais
como alternativa a essas situações, inclusive. Olha, Celso, Porto Alegre tem 1.400.000 habitantes, tem 93 bairros e tem 500 km². Então tu tem uma Restinga, por exemplo, que é no extremo sul, tem mais de 100 mil pessoas, que nasceu quando? 72. Aí você tem essa zona aqui, que é a zona da Grande Partenon, é outra grande zona com muitas regiões. E você tem mais de 800 ocupações irregulares, ou em terra pública federal, terra pública estadual, terra privada que se negocia, lugares que são regularizáveis e outros não, que é pé de morro, é embaixo de uma rede de alta tensão, é na beira de um arroio. Então esse é o desafio do Brasil. Quer dizer, nós temos que ter uma política pública unificada que ela possa dar conta a médio prazo, porque você, de 70 para cá, são 50 anos. Você não vai resolver aquilo que foi criado em 50 anos em 2. Então eu penso que a máquina pública, ela tem que ir para a vida. Eu sou um prefeito pragmático. Eu vou criar agora mais 6 territórios inovadores. O que é um território inovador? Estou levando, através da PROCEMPA, que é a Companhia de Processamento de Dados, por cabeamento, banda larga para esse local. Aqui perto tem um, que é o território do Morro da Cruz, mas estou levando agora para mais 6. O sucesso que está tendo aqui é uma coisa espetacular, porque além daquele espaço, todo aquele entorno está podendo usar a banda larga, tu entendeu? Isso é o suficiente? Não, tem que regularizar, tem que ter descentralização da cultura, tem que ter uma escola empreendedora e uma cidade acolhedora, empreendedora e educadora, é aquela que a educação vai além da escola. Quer dizer, o Brasil ainda tem hoje milhares de crianças que não conseguem acessar uma creche. Por quê? Porque mesmo que tenha hoje 25% de investimento na educação, é insuficiente para isso. E uma criança que vai para uma creche é uma criança que ela tem uma entrada na educação melhor na frente ali. Então tem muito desafio posto. E também dizer o seguinte, eu tenho para mim que a inovação ela só tem sentido se ela fizer a transformação social. Porque a inovação é parte de um processo coletivo e se ela não transformar socialmente, ela não é inovação. Então hoje Porto Alegre tem aí quase 2.000 startups. E essas startups podem nascer no fundo de um quintal. Né? Startup é que nem Pelé. Cada 200 vai dar um. Né? E esse 200 que dá um vai dar um bilionário. Então esses jovens precisam ter oportunidade de gerar sua renda. Agora, o poder público, eles querem ficar lá. Mas eles querem ficar lá com lazer, com cultura, com transporte coletivo. E aí o Brasil tem que mudar os seus planos diretores, porque ele centrifugou a pobreza para a periferia. Uma coisa, Celso, é fazer habitação. Aqueles grandes conjuntos habitacionais, e aí tu não tem ônibus, tu não tem saúde, tu não tem segurança, tu não tem cultura, tu não tem empreendedorismo, tu levou as pessoas para transferir um problema para lá. Isso foi um egoísmo brasileiro do mundo urbano que precisa ser consertado nesses próximos anos, não? Eu acho isso. Quer dizer, muitas das vezes você constrói certas estruturas para se livrar das pessoas e você não está se livrando delas. Então, na verdade, está transferindo um problema. E isso precisa ser pensado de uma outra maneira, porque esses erros já foram cometidos, a gente não precisa cometer esses mesmos erros hoje. Acho que quando você fala, por exemplo, inovação é importante e a Expo Favela também tem isso como objetivo. Como é que a gente permite que esses jovens, não necessariamente jovens, com que essas pessoas desses territórios tenham a oportunidade de pensar em inovação, de construir soluções para elas mesmas, porque eu acho que é muito importante você ter, por exemplo, uma cidade como Porto Alegre, que é uma cidade que tem inovação na sua essência. Quando se fala em inovação no Brasil, sempre se lembra também de Porto Alegre, por tudo que já foi feito aqui, pelos centros de inovação que tem aqui. Eu acho que é isso, como é que a gente pluga essa inovação que pulsa na cidade com esses territórios, porque é muito mais racional que parte dessas pessoas que inovam nesses ambientes construam as soluções em função do conhecimento que elas têm desses ambientes. Então eu acho que é fundamental quando você fala de levar tecnologia, quando você fala em levar banda larga para esses ambientes, isso é essencial. A ONU, por exemplo, ela diz, a partir de 2012, que essas bandas, por exemplo, elas são essenciais para a sobrevivência das pessoas no mundo atual. Então, não é só o que ela traz de forma direta, mas o que ela desdobra. Ela desdobra uma série de soluções que essas pessoas vão encontrar e vão desenvolver a partir do conhecimento e do mundo que se abrem para elas. E aí você começa a diminuir a distância entre
Você via isso, por exemplo, de maneira muito clara agora na pandemia, em que você tinha, às vezes, as secretarias de educação permitindo, em função do isolamento social, que os jovens pudessem ter acesso às matérias a partir do momento em que você transformar aquilo num conteúdo digital. E aí você tinha uma parte da sociedade que simplesmente não acessava essa plataforma porque não tinha dados na sua residência. Então ficava ali, na verdade, claro, quem ia continuar sendo educado na pandemia, que eram aquelas pessoas que tinham mais acesso à educação, e quem ia ter ainda mais distância daquilo que é a educação, que elas já tinham antes da pandemia. Então aquilo que era uma solução passou a ser uma solução, mas para um extrato social apenas. Então acho que é super fundamental. E eu acho que iniciativas como essa precisa ficar não só como um legado para Porto Alegre, mas precisa ser não copiado, mas precisa, na verdade, startar também um processo para que outras cidades façam a mesma coisa, porque aí você transforma o país num país realmente atual. Do contrário, vai ter ali uma parte da nação que tem acesso, e aí acaba que a ignorância, acaba que a falta de formação, de qualificação é um patrimônio de poucos, mas atrasa muito o desenvolvimento de um país, porque você vai ter aí, na verdade, algumas pessoas com acesso, se orgulhando de serem exceções, mas quando você tem aí milhares de pessoas sem acesso a uma boa universidade, sem acesso à informação, sem acesso à tecnologia, elas acabam, na verdade, não contribuindo com a nação em função dessa falta de informação que elas têm. Celso, nós temos 4 parques tecnológicos grandiosos em Porto Alegre, mas um deles é aqui. O Tecnopuc nasceu em 92 e é o maior parque tecnológico da América Latina. E nessa experiência que nós estamos fazendo aqui no Morro da Cruz, eu estou conversando com o reitor já há um bom tempo, e eu estou tentando convencê-lo de levar uma unidade do Tecnopuc para a vizinha Partenon. Ou seja, uma parceria de uma universidade com o poder público local, beneficiando a Quinta na Ponte. Então, essa é uma questão, assim, acho que são coisas práticas que você pode fazer, que você vai gerar oportunidades. A outra questão é o seguinte, essa questão do transporte urbano. Eu acho que é importante, sabe, na discussão que vocês fazem pelo Brasil afora, botar esse termo, que dá sugestão. O que é um transporte coletivo bom? É aquele que você tem vários modais, que você tem um cartão único e que você tenha uma passagem que caiba no bolso do cidadão. E o sistema do Brasil é de privilégios. O Brasil, se é um país que pode ser taxado de alguma coisa, é privilégio. Quem mais paga imposto no Brasil é os pobres, porque o pobre, o dinheiro que ele compra com arroz, com macarrão, com açúcar, é o mesmo que o rico compra. O telefone que ele usa para poder, às vezes, arrumar um trabalho, ele paga o mesmo ICMS do telefone dele. Então, quem paga mais imposto no país é o pobre. Então, nós precisamos virar esta chave, entendeu? Com oportunidade. E aí, aqui também, agora na nossa gestão, eu comprei 25 mil Chromebooks. As escolas, nós temos uma rede de 217 rede conveniada, que é para creche, e 93 escolas que são as municipais, né? E tu sabe, Celso, tem sido uma experiência muito legal de ver aquelas crianças no seu espaço de escola, porque aí chegou a banda larga em todas as escolas, então tem as telas interativas e aquelas crianças interagindo com aquele Chromebook maravilhosamente bem. Então, a escola da periferia, na minha avaliação, para o Brasil mudar, tem que ser a melhor. Porque se ela não for a melhor, o Brasil não muda. E um dos grandes erros que o Brasil cometeu, na minha avaliação, foi tirar a classe média e a classe rica dos filhos dentro das escolas públicas. Com isso, deixou a escola pública está lá, não, aconteça o que acontecer, e a elite do Brasil manda os seus filhos para a faculdade, melhor faculdade, para os melhores colégios pagos. Então, há um erro enorme cometido ao longo desse tempo, porque se essa chave da educação não virar, porque hoje 50% de um aluno fundamental do segundo ano, Celso, ele não sabe ler, não sabe escrever. Então isso é a falência da educação. Aquele professor que fala com giz na mão, não existe mais, Celso. Você tem que fazer com que a criança se sinta pertencente com a sua comunidade escolar, com a sua família, e que sinta também na escola como um espaço de economia criativa, como um espaço que ele vai crescer ali. Então, eu acho que o Expo Favela nos traz muito isso. Eu estive lá no Rio, participei de painéis lá, e estou muito contente de estar aqui. Eu não só vim aqui nesse painel, como eu vou estar por aqui hoje, vou estar por aqui amanhã, né?
muitas minhas agendas serão aqui para poder prestigiar o empreendedorismo, para dizer, olha, a prefeitura é parceira. Eu sou um prefeito que eu acho que a prefeitura não tem que estar na frente ou atrás, tem que estar ao lado daqueles que mais precisam e encontrar soluções através também da participação popular. Eu acho que o governo não pode tomar decisões de cima para baixo, tem que conversar, tem que dialogar e tem que encontrar. Nós aqui temos o orçamento participativo, eu estou terminando a rodada agora, foram 23 rodadas em todas as regiões, 15 mil pessoas participaram dela. É onde o prefeito senta com todo o seu secretariado e 5 minutos são 12, 15 pessoas que falam e é pau no governo, porque aquele que já levou a reivindicação ele não volta mais. Sim. Ele vem aquele que não ainda teve a sua política pública atendida. Mas eu acho aquilo de um valor, entendeu, enorme, porque eu sempre digo para o meu secretário, meus amigos, secretário, em primeiro lugar do nosso governo, tem que saber ouvir. Político que não sabe ouvir, que não sabe conviver com a diferença, está fora do jogo. Eu tenho uma capacidade enorme de conviver com os diferentes, porque eu acho que isso é fundamental. A democracia nos permite isso. Eu fui um jovem com 18 anos que na minha esquina democrática muito tive que correr da brigada, da polícia, porque lá estava lutando contra a ditadura, né, pela Constituinte, pela anistia, pelo fim da tortura. Eu vim dessa geração. Agora, então a gente tem que superar esse país, de parar essa grenalização, que para nós aqui a grenalização, o Colorado às vezes está muito preocupado do Grêmio perder do que ele ganhar. Sim. E o gremista está muito mais preocupado do Colorado perder do que ganhar. Então o Brasil tem que superar isso, Celso. E isso para mim é um fator determinante para esse tema que nós estamos aqui. Não? Eu acho que o Grenal tem que ser isso, você torcer para o seu time. E aqui, de um modo geral, a gente vive no país hoje, na verdade, essa polarização absurda em que você torce, na verdade, para o outro se ferrar, ainda que você se ferre também. Mas a tua felicidade está muito mais em função de você ver o outro se atrasar. Eu acho que é isso, eu acho que a Expo Favela também é um pouco disso. A gente está falando aqui, aí você vai ter startup, por exemplo, a gente agora, no Ceará, por exemplo, tem lá 2 startups que estão indo apresentar soluções, e aí eu não conheço, mas eu já sei que é para o transporte público, por exemplo. Então vai chegar um momento em que a Expo vai ser tão grande e na medida em que esses empreendedores, essas empreendedoras são de favelas, eles vão começar a apresentar soluções para a sua quebrada. E obviamente que se o problema ele é nacional, a solução também pode ser nacional. Os espaços físicos da cidade pode ter ali alguma variação, mas de modo geral é uma única necessidade. Ou na pior das hipóteses, as suas soluções podem inspirar as soluções para o meu território. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo, a gente construir iniciativas a partir da Expo Favela. É o primeiro momento, é o primeiro passo de um evento que vai ser cada dia maior, que a gente quer contar cada dia mais com vocês, para que vocês não sejam apenas patrocinadores, mas que vocês estejam também opinando, porque a opinião de todos os parceiros também vai ser muito importante para que a gente possa, como instituição, como sociedade civil organizada, também aprender um pouco a fazer aquilo que o mercado tem feito, mas do nosso jeito. Então, eu estou muito feliz com tudo que eu estou vendo aqui e também estou muito feliz com o fato de ver também o poder público junto conosco, que é muito fácil, muitas das vezes, a prefeitura fazer um cheque, faz aí o evento, parabéns, boa sorte, mas eu não quero me misturar com isso. Não. E quando eu vejo o prefeito no Rio de Janeiro, no meio das pessoas, falando, vejo o prefeito aqui e do meu lado, direito, tinha uma menina, de esquerda tinha uma menina, do lado direito tinha uma outra pessoa, e parte daquilo que o prefeito disse aqui, eles disseram, o prefeito é isso mesmo. Ou seja, não são pessoas ligadas à prefeitura. Então eu também fico feliz de saber que não é um prefeito fazendo média para poder a imprensa ouvir, é alguém dizendo aquilo que pensa e sendo confirmado por alguém que é da cidade. Então, para mim, eu acho que a gente está dando aqui um pontapé inicial muito importante, muito expressivo, e espero que a gente consiga, na verdade, dar uma contribuição importante para o empreendedorismo das favelas. E dar uma contribuição para o empreendedorismo da favela significa dizer que é dar também para o empreendedorismo desse país. E se esses empreendedores, se essas empreendedoras se tornarem relevantes a cada dia, é porque a gente começa, na verdade, olhar e endereçar a nossa agenda para transformar esse país com a nossa contribuição. Celso, foi muito legal esse bate-papo e quero ratificar aqui o nosso desejo de que
este evento possa se transformar em fatos concretos. Contem conosco, a maioria do meu secretariado está aqui, né, vai participar aqui desse evento também, em várias mesas, e eu pessoalmente estou aqui, eu acredito muito nisso, eu sou um migrante, Celso. Eu nasci no interior de Goiás, fui um capinador de roça, cheguei em Porto Alegre aqui, eu comecei minha vida como balconista de uma lancheria que não existe mais. Depois eu carreguei caixa na Ceasa, depois eu fui ser vendedor de material de construção, me tornei advogado em 88 e comecei como generalista, depois fui parar no Tribunal do Júri. E a minha vida política começou aqui em Porto Alegre exatamente em 78, junto com Pedro Simão, Ulisses Guimarães, Brizola, Tancredo e tantos outros, nas esquinas democráticas da vida. E aquilo foi, a cidade me acolheu, eu acolhi a cidade. E às vezes me perguntava na eleição passada, eu fui vice-prefeito, fui vereador, deputado, e uma vez me perguntou, mas por que tu quer ser prefeito? Eu disse, olha, eu quero devolver a cidade em dobro que ela me deu de oportunidade de sair do balcão de uma lancheria e se tornar um pai de família, um advogado nessa terra. Então, eu tenho muita clareza dos desafios do Brasil. Por exemplo, eu estou chegando da Expo Inter também. Não pode um Brasil que exporta para o mundo inteiro ter brasileiro passando fome. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu falei isso hoje lá no Expo Inter, nós fomos lançar a campanha do Expo Churrasco, a capital mundial do Expo Churrasco. Eu disse isso para os produtores. Meus amigos, eu quero que vocês produzam, que vocês ganhem dinheiro, que vendam para a Arábia, que vendam para qualquer lugar, mas primeiro nós temos que matar a fome dos brasileiros. Então, esse é um país maravilhoso, mas tem desafios postos e nós temos que nos unir para poder estar junto, para melhorar a vida do povo. Então, muito obrigado, saúde e paz, e que esse evento vai nos oportunizar grandes outras parcerias, tá? É com isso que eu conto. Tamo junto. Tamo junto, tá?